Olá, tudo bem? Nessa questão, nós temos aqui, ó, já pelo enunciado, a gente já consegue ver que um fio condutor é colocado paralelamente às linhas de campo magnético uniforme gerado por um ímã. O que é paralelo? Paralelo é quando está na mesma direção. Lembra das linhas de campo magnético no ímã? Elas saem do polo norte e vão até o polo sul. Então, nessa região aqui, elas estão todas horizontais apontando do norte para o sul. E o que vai acontecer? Faz-se circular pelo condutor uma corrente elétrica no sentido de A para B. Então, o que vai ter aqui? Eu vou ter uma corrente elétrica para cá e um campo magnético para cá. E eu quero saber a força. Lembra lá da força magnética, quando a gente calcula pela mão, a gente sempre calcula assim. Por quê? O campo e a velocidade vão ter que ter minimamente algum ângulo entre eles para que seja possível gerar uma força. Isso aí, a justificativa disso aí, vem lá da multiplicação vetorial, que a gente não estuda no ensino médio, mas é basicamente assim, ó. No caso, esse aqui é o campo e esse daqui é a velocidade, né? Para onde a corrente aponta pela regra da mão esquerda mesmo. Na multiplicação vetorial, a gente tem que quando dois vetores eles estão na mesma direção, por exemplo, os dois horizontais, né? Então, o vetor resultante é nulo, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui esses dois vetores na horizontal ou os dois na vertical, quando a gente multiplica os dois, a gente vai ter um resultado que é igual a zero. Isso é uma propriedade da multiplicação dos vetores. Então, como a força magnética, lembra a força magnética no fio? É campo vezes corrente vezes o comprimento vezes o seno do ângulo. Por que esse seno do ângulo está aí? Porque quando esse ângulo é 0 graus ou 180 graus, como assim, ó? Nesse caso, né, o campo está para cá e a corrente está para cá. Então, eles estão em sentidos opostos, mas estão na mesma direção. Então, o ângulo entre eles é de 180 graus, que é de meia circunferência, cada um apontando para um lado. Então, o seno de 180 vai ser zero, o que já faz com que a força seja nula, alternativa C. Mas se você quiser pensar pela multiplicação vetorial, né, por você multiplicar dois vetores na mesma direção, já que tanto o campo quanto a corrente são grandezas vetoriais, né, o resultado vai ser zero. Essa é uma propriedade que você não vai estudar no ensino médio, é algo que a gente tem meio que aceitar, assim, até porque o eletromagnetismo pega vários conceitos que você vai ver só lá no ensino superior. Então, nesse caso aqui, como vai estar na mesma direção, você vai ter a alternativa C. Não haverá força magnética sobre o condutor. Por quê? Porque não vai ter ângulo nenhum, né? Então, o seno de 0 e 180 graus é zero. Por isso que vai zerar toda a força aqui no fio e ele não vai estar submetido a nenhuma força magnética.